Fala, músico de Maria, servo amado de Deus, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Manual do Músico Católico. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito importante, que é maturidade espiritual. Algo que a gente deve sempre buscar e lutar durante toda a vida, procurando crescer cada dia mais. Se você ainda não assistiu aos 2 primeiros episódios, eu te convido a acompanhar essa sequência de formação aqui no canal. E para não perder nenhuma novidade, se inscreve, deixa o seu like, participa aqui nos comentários, segue o Músico de Maria nas redes. Então bora lá falar sobre maturidade espiritual? Será que no serviço à igreja nós sempre nos sentimos maduros e prontos o tempo todo? Eu diria por experiência própria que não. Se a gente pensar profundamente, Deus é tão grande, tão poderoso, que mesmo tendo nos concedido o livre-arbítrio, Ele não nos fez totalmente autônomos. Tudo aponta para Deus. A ordem da criação, a natureza, a música, os pássaros no céu, o nosso trabalho que coopera socialmente, a música que nós fazemos para servir, inclusive dentro e fora da igreja. Porém, o pecado é aquilo que nos afasta de viver plenamente conduzidos pelo Senhor. Mesmo os cantores, ministros que a gente vê pela televisão ou que a gente tem exemplo na nossa paróquia, os mais experientes, eles são dependentes da graça de Deus. E nós também, como servos, a gente é dependente dessa graça. Não tem como a gente não travar essa batalha contra a vaidade, né? Além da constância técnica, assunto pelo qual a gente vai passar muitas vezes aqui, o músico adquire uma força para cantar por meio da oração. E esse diálogo com Deus íntimo, né? Sem intermediação, né? A nossa consciência ela é sempre moldada pela bondade de Deus e Ele sempre nos volta para a condição de servos, né? É muito comum a gente ouvir em pregações, homilias, que Deus ele sempre coloca pessoas no serviço que são pessoas inseguras, pessoas medrosas, né? Ele fez isso com Pedro, por exemplo, que é um discípulo que, embora tenha amor por Deus e também demonstre amor por Jesus, em diversos momentos foi um discípulo medroso, né? E a gente vê muito aquela coisa, né? Não, a escala é minha, eu cumpro do jeito que eu quiser, o cargo é meu, eu faço do jeito que eu quero, eu só obedeço ao meu pároco quando isso não fere o meu jeito de fazer as coisas. É por causa do pecado, em suas múltiplas formas, que a vida da gente se torna vazia. E Deus, pelo ministério da reconciliação, Ele nos dá um novo projeto de vida. Lá no Salmo 97 vai dizer: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Se nós queremos conhecer de fato a misericórdia de Deus, a gente tem que buscar esse canto novo, a gente tem que cantar esse canto novo. E algo que nos ajuda muito a visualizar a misericórdia de Deus é o Diário de Santa Faustina, que nos diz assim, eu estou com ele aqui e separei um trecho para a gente poder refletir, que é o seguinte, no parágrafo 848 diz assim: enquanto recitava este terço, ouvi uma voz: ó, que grandes graças concederei às almas que recitarem este terço. As entranhas da minha misericórdia comovem-se por aqueles que recitam este terço. Anota estas palavras, minha filha. Fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. Aqui, nesse trecho, em toda a vida de Santa Faustina, ela nos aponta um caminho de confiança em Deus e na misericórdia divina. Principalmente, a gente vê que Santa Faustina sofria no corpo e na alma enquanto combatia contra as forças malignas. No Diário de Santa Faustina mesmo, a gente observa isso em várias passagens. Então, que a gente possa recordar de Santa Faustina como exemplo de perseverança e que Jesus receba hoje o nosso canto como uma súplica de misericórdia. E então, sensíveis ao chamado de viver continuamente na graça de Deus, nós possamos também ser reconduzidos ao nosso devido lugar no banquete do Cordeiro, combatendo e perseverando até a eternidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até o próximo episódio.